Oi, gente! Esse é um vídeo de história. Hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa e, primeiramente, para a gente começar a abrir a nossa cabeça para esse vídeo, eu queria perguntar para vocês o que é, afinal de contas, revolução. Ao longo dos anos, revolução significava tipo um movimento da Terra no Sol. Então, revolução traz essa noção de repetição. Mas a partir do século XVIII, revolução passou a significar ruptura, ou seja, uma ruptura na ordem, uma ruptura numa ordem instituída. Então, Revolução Francesa é uma ruptura na sociedade francesa que até então existia, né? E era a única. Então, primeiramente, após a gente ter entendido esse conceito de revolução, nós vamos agora compreender o contexto da época, os antecedentes que levaram à revolução. E aí, no campo social, a sociedade francesa ela estava organizada de acordo com o antigo regime e de acordo com uma sociedade estamental, cheia de privilégios, cheia de tributos e também ligada ao feudalismo. Então, o que é um antigo regime? Um antigo regime era aquele em que era uma monarquia absolutista. Então, era um rei, o rei tinha todo o poder, ninguém podia contestar. E sociedade estamental é aquela em que eu não posso mudar de classe social. É uma sociedade dividida em classes, em que eu não posso nascer um camponês e virar um nobre. E da mesma forma se aplica ao nobre. O nobre não vai deixar de ser pobre. Aliás, não vai deixar de ser rico, ele não vai ficar pobre. Porque é uma sociedade de classes e cada classe é muito bem definida. Essas classes eram divididas de acordo, sendo estados. Então, agora na tela vai ficar uma imagem de como eram essas classes. Na primeira nós tínhamos o rei e a clero, e essa primeira classe era chamada de primeiro estado. E aí ela essa classe, junto com o segundo estado, representava cerca de 2 a 3%. E aí nesse primeiro e segundo estado nós tínhamos o rei, o clero e a nobreza, representando aproximadamente 3% da população francesa. Eles não pagavam impostos. Dentro do clero nós tínhamos o alto clero e o baixo clero. No alto clero tinham bispos e no baixo clero tinham padres, por exemplo. E aí na nobreza tinha a nobreza de sangue e a nobreza togada. A nobreza de sangue era aqueles que eram aristocráticos mesmo. A nobreza togada era aqueles que eram burgueses e que conseguiam comprar algum título de nobreza. Embora fosse muito complicado, porque como eu havia dito, era uma sociedade estamental. Então não havia possibilidade, assim, raramente, né, de eu passar de uma classe para outra. E aí tinha por último o terceiro estado, que era o estado que sustentava toda a sociedade francesa. Nesse terceiro estado nós tínhamos a burguesia, e o conceito de burguesia era tipo o povo que tinha muito dinheiro, mas que não participava da política. Então nós tínhamos também os trabalhadores urbanos, que se chamava sans-culottes. Inclusive esse nome é um nome que vocês precisam ter em mente. Tinha os trabalhadores rurais, que no caso eram os camponeses e os servos. E aí esse setor da sociedade representava aproximadamente 97%. E eles eram que pagavam, somente eles pagavam os impostos e sustentavam todos os gastos que haviam no governo, todos os luxos que a sociedade francesa esbanjava, que os nobres faziam. Aqueles sapatos muito caros, aqueles vestidos muito cheios, aqueles cabelos muito altos, muito penteados, com aqueles chapéus muito cheios, os jardins dos palácios muito assim perfeitos. Então, enfim, essa era a sociedade francesa no início do século XVIII. Uma sociedade extremamente desigual,
uma sociedade muito fundada em privilégios, uma sociedade baseada no antigo regime e uma sociedade estamental. No setor da economia, a França havia participado de 2 guerras que prejudicaram muito a situação que ela estava. A primeira foi a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, e nessa guerra a França perdeu muito exército, a economia foi muito abalada. E a segunda foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E essa guerra aconteceu em 1776 e também custou muito para a França, porque além dela enviar soldados, também foram enviados investimentos, né? Além dessas 2 guerras que já prejudicaram a França, aconteceram 2 grandes secas. A primeira em 1785 e a segunda em 1788. Então essas grandes secas provocaram muita miséria, provocaram muita fome. E tem até um boato de que uma vez os camponeses chegaram à rainha da França, Maria Antonieta, e disseram: Maria Antonieta, nós não temos condições de comprar pão, nós estamos assim, vivendo na miséria, não sei o quê. Aí ela disse assim: pois que comam bolo. Então essa frase dela simboliza justamente esse descaso do governo com o povo. E aí, resumindo, todos esses foram alguns motivos para acontecer a Revolução Francesa. O fato de ser uma sociedade muito desigual, o fato de ter ocorrido as guerras, a miséria muito grande e a insatisfação com o governo também. Além de que a França nesse período estava muito assim, com os ideais iluministas à tona. Então os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade ficam muito explícitos quando a gente olha a bandeira francesa. As cores azul, branca e vermelha são inspirados justamente nesse tema de liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, visto que entendemos o contexto da época, os problemas da França, agora nós vamos adentrar na Revolução Francesa. Daí, gente, diante de tudo isso, o rei precisava arrecadar mais impostos. E como o terceiro estado era o único que pagava impostos, já dava para se imaginar que essa situação não ia dar certo. Porque já estava difícil, já estava uma situação de miséria, já estava uma situação de fome. Então, em 1788, o rei convocou os Estados Gerais, que no caso esses Estados Gerais era o parlamento francês, que não era convocado desde o século XVII, por conta que o rei queria o seu poder bem centralizado, sem nada de participação popular. E aí, nesses Estados Gerais, o rei, aliás, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado estavam todos presentes. E o primeiro e o segundo estado começaram a discutir sobre aumentar os tributos, aumentar os impostos. Mas vocês acham que um povo indignado ia aceitar isso? Não. O terceiro estado, ele passou a defender decisões de reduzir os privilégios. Então eles queriam outras mudanças na França. E também outra coisa importante é que as decisões dos Estados Gerais eram tomadas por estado, ou seja, cada estado tinha um voto. O problema era que o clero e a nobreza se juntavam e aí eles sempre conseguiam tudo. E a partir disso, a partir dessa reunião dos Estados Gerais, o terceiro estado começou a reivindicar também que os votos fossem por membros, não por estado, porque o terceiro estado tinha mais membros. Então eles não queriam voto por estado, eles queriam voto por membros, porque isso facilitaria na tomada das decisões do governo. E aí acabou que o rei não gostou disso e nenhuma decisão foi tomada e os Estados Gerais foram dissolvidos. Mas o terceiro estado ficou muito indignado, eles não gostaram disso
e eles fizeram, numa parte do palácio, um juramento. Esse juramento era dizendo que eles fariam uma constituição para a França, fariam uma lei maior para a França. E esse episódio ficou conhecido como Juramento da Sala do Jogo de Pela. Pela, no caso, era um esporte que as pessoas jogavam que parecia tênis. E aí eles prometeram: nós vamos fazer uma constituição para a França. E aí, como esses estados gerais havia sido destituído, quebrado, tirado, eles criaram a Assembleia Nacional Constituinte. E era justamente para debater esses desejos dessa nova Constituição. Diante de tudo isso, a insatisfação em relação ao rei era muito grande. Então, muitos motins, muitas revoltas armadas começaram a acontecer. E o marco inicial da Revolução Francesa aconteceu nesse cenário de insatisfação. Em 14 de julho de 1789, muitos revoltosos invadiram a Bastilha. A Bastilha era uma prisão real que tinha muitas pessoas que eram presas por irem contra a monarquia. E nesse dia que eles invadiram a Bastilha, ela estava praticamente desativada. Então, a gente fica pensando, nossa, então qual foi o objetivo de invadir uma prisão que já estava desativada? O objetivo, gente, era... Aliás, o que simbolizou tudo aquilo era por conta que quebrar a Bastilha, destruir a Bastilha, era também destruir uma parte do poder real. E aí, essa queda da Bastilha, foi algo tão simbólico que foi escolhido como marco da Revolução Francesa e representou justamente essa queda da monarquia. Pelo menos uma parte dessa queda. Então, por mais que ainda houvesse muitos privilégios, por mais que fosse uma sociedade muito desigual, o fato da Bastilha ter caído já representou muita coisa. E aí muitos movimentos aconteceram, muitas revoltas. Havia boatos de novas insurreições e durante esse período ficou conhecido como Grande Medo, porque havia muitos massacres contra nobres, contra as autoridades da igreja. Então foi um período muito assim conturbado para a França. Foi um período de muita morte, foi um período de muitos massacres. E outra coisa que também foi feita em 1789, que vocês têm que prestar muita atenção, foi o fim dos privilégios feudais e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é extremamente importante porque, além dela ser carregada dos ideais iluministas, ela também via trazendo pela primeira vez, ineditamente, o ideal de que todo mundo era igual, o ideal de que todo mundo era livre diante da lei, o ideal de que todo mundo nascia igual diante da lei. Também defendia a propriedade privada. Então foi uma declaração extremamente importante e eu vou trazer alguns trechos que eu vou ler agora para vocês verem como ela trazia essa noção mesmo. O artigo 1º dizia assim: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O artigo 2º diz o seguinte: a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. Então isso também era muito interessante porque pela primeira vez um documento legal trazia que se houvesse algum governo opressivo que colocasse o povo francês numa situação de opressão, eles podiam resistir. Então, em 1789, teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, ela foi extremamente importante, vocês não podem se esquecer. E também eu quero ler o artigo 6º, que é: a lei é a expressão da vontade geral. Ela deve ser a mesma para todos,
seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos, quer dizer, são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção, não seja a de suas virtudes e dos seus talentos. Então, esse documento trouxe, na verdade, à tona liberdade, igualdade, defesa da propriedade privada, resistir à opressão e etc. Aconteceram também o confiscamento de bens da igreja em 1789, ainda é um pouco confuso, mas se você prestar atenção, dá certo. Em 1790, as ordens religiosas foram abolidas e em 1790 também, outro fator que teve foi a Constituição Civil do Clero. Ela é a mais importante dessas mudanças que afetaram o clero, porque ela basicamente começou a desmembrar o clero do Estado, ou seja, a religião das decisões do Estado. Nessa Assembleia, tinham 3 grupos muito importantes que a gente precisa saber. O primeiro eram os girondinos. Os girondinos eram grupos formados pela alta burguesia e eles ficavam à direita e eles eram mais conservadores, eles defendiam a monarquia constitucional, inclusive eles ficaram conhecidos como partido de direita. Então é daí que surge, por exemplo, a ideia de direita, esquerda, centro, porque justamente os girondinos, que eram aqueles mais moderados, mais conservadores, se sentavam à direita. E aí nós também tínhamos os jacobinos. Os jacobinos, eles representavam a pequena burguesia e os sans-culottes. E, relembrando, os sans-culottes eram os trabalhadores urbanos. Então eles defendiam medidas mais populares, defendiam o fim da monarquia, defendiam a república e etc. E o principal líder dos jacobinos foi Maximilien de Robespierre. No caso, Robespierre. Então, eles se sentavam à esquerda, eles ficaram conhecidos como partido de esquerda. Então, é daí que vem essa ideia de direita e esquerda, por conta que o de esquerda eram os mais radicais, era o radicalismo, digamos assim, e o de direita era o conservadorismo. E aí também tinha a planície ou pântano, que era o centro, o partido de centro. E aí eram pessoas que oscilavam entre nós queremos medidas radicais, mas nós queremos a monarquia. E esse partido de centro era formado pela alta burguesia. Em 1791, eles fizeram o que mais queriam, que foi a primeira Constituição Francesa. Essa primeira Constituição Francesa, também, como eu venho dizendo, ela tinha muitos ideais iluministas. A primeira coisa era a divisão dos 3 poderes, que era uma ideia fundada nos ideais de Montesquieu. E aí, o poder executivo ficaria a cargo do rei, o poder judiciário ficaria com juízes e etc. E o poder legislativo ficaria com os deputados que estão presentes na Assembleia Nacional Constituinte. E aí, também havia o voto censitário. E o que é o voto censitário? É que, por exemplo, só vota quem comprova que tem dinheiro, que tem terras, que tem uma comprovação de que a pessoa tem renda, de que a pessoa tem terra. Então, essa primeira Constituição, ela foi mais nas ideias dos girondinos, porque ela restringia o poder das pessoas, o poder popular. Porque como é que os camponeses iam votar? Eles não tinham dinheiro, eles não tinham muita renda, eles não tinham terras, né? Instituiu a monarquia constitucional, no caso, como eu venho dizendo, que era, no caso, uma monarquia que havia um rei e constitucional porque havia uma constituição acima do rei e não um rei acima da Constituição. E aí, em 1791, diante de tudo isso, o rei estava indignado. O rei estava, meu Deus, querem tirar o meu poder, o que é que eu vou fazer? Então ele foi buscar em outros países, principalmente na Áustria, o apoio para conter a revolução. Ele e seus aliados foram buscar. E aí ele
o monarca e sua esposa fugiram. Só que o problema foi que, quando eles estavam fugindo de Paris, as pessoas descobriram. Então o rei foi preso. Com isso, nós vamos para o período que fica ainda mais insatisfação. E aí, como a Maria Antonieta, esposa do Luís XVI, era austríaca, os austríacos decidiram intervir na França. O problema foi que, quando teve meio que essa intervenção dos austríacos na França, a França, em 1792, declarou guerra à Prússia e à Áustria. E aí acabou que os franceses ganharam. E isso é até um pouco assim, porque os franceses estavam com um exército muito ruim, mas eles ganharam. Então, com isso, o rei e sua família foram presos. E aí acabou que a Constituição, que afirmava que haveria uma monarquia constitucional, não servia mais. Porque como é que o rei ia governar se ele estava preso? Então, a partir disso, a Assembleia Nacional Constituinte passou a ter os poderes legislativo e executivo. Então, quando eles tiveram o poder executivo e legislativo, eles começaram a se chamar de Convenção Nacional, que no caso foi uma república, porque não havia rei. E aí a primeira coisa que eles fizeram, para vocês anotarem aí no caderno de vocês, ou pelo menos anotarem em qualquer outro lugar, foi julgaram o rei por traição, e como eu disse, ele foi preso. Então, o rei estava preso, era uma república, etc. E, na verdade, também, eles também trouxeram a abolição da realeza. Então, eles aboliram esses títulos reais, de, por exemplo, conde, visconde. E aí, eles elaboraram um novo calendário, e esse novo calendário tinha 12 meses e 30 dias. Então, também tinha nesse os dias dos sans-culottes, para vocês verem como os sans-culottes eram muito importantes. Os sans-culottes, no caso, repetindo mais uma vez, eram os trabalhadores urbanos. Então, além disso, outra coisa que eles fizeram foi a criação de um órgão que ficou conhecido como Comitê de Salvação. E esse órgão, ele agia para combater a miséria. E algumas coisas que a gente pode ver de muito revolucionárias nesse período foi a instituição do ensino público, a abolição da escravidão nas colônias francesas e a instituição do divórcio. Então foi assim, uma mudança muito boa. Além disso, também foi criada uma Constituição em 1793, e a principal medida dessa Constituição era o voto universal, mas mulheres não podiam votar. Então teve essa Constituição em 1793, instituindo o voto universal, mas como estava muito agitada a situação, acabou que não houve nenhuma votação de fato. Em 1793, o Luís XVI foi guilhotinado, e o principal líder dessa convenção, dessa república, era o Robespierre, aquele que eu tinha falado para vocês. Então, foi um período também de bastante morte, de bastante massacre, de bastante coisas ruins acontecendo. Entre 1793 e 1795, estima-se que 35 mil pessoas morreram. Então, foi um período em que relatos contam que as ruas da França eram vermelhas. Por mais que, isso é muito importante para a gente saber, porque os vestibulares cobram. Por mais que foi um período em que mais medidas populares foram aprovadas, em que o voto universal foi instituído, a repressão era enorme, muito, muito grande. Então, o Robespierre, ele infringia a lei. Então, era como se ele fizesse tipo assim, não, eu sou o Robespierre e eu quero manter a revolução. Então, o que eu vou fazer? Vou matar todo mundo que é contra a revolução. O problema era que ele infringia a lei, porque a lei dizia que todos eram iguais em direitos. Então, havia essa infração da lei, né? E aí, acabou que o governo acabou sendo muito impopular, porque o Robespierre ficou louco, muita gente foi guilhotinada, a França tava assim cheia de sangue, porque o povo era
guilhotinado, havia massacre. E esse período, inclusive, ficou conhecido como o Grande Terror. A gente não pode se confundir com o período do Grande Medo. O período do Grande Medo foi em 1789, com a insatisfação geral. E o período do Grande Terror foi na Convenção, em 1793, 1795. E aí, para acabar com esse regime, em 1794, o Robespierre foi guilhotinado. Então, começou um novo regime que ficou conhecido como Diretório. Nesse novo regime, foi feita uma nova Constituição. Essa nova Constituição que trazia o voto censitário novamente. E foi um período de que os burgueses, a alta burguesia estava governando mais. E aí acabou que eles aprovaram medidas do incentivo ao comércio, do incentivo à comercialização para eles lucrarem ainda mais. Então, por mais que isso foi muito bom para os burgueses, o povo acabou sofrendo, porque o preço das coisas aumentaram muito. Então, por exemplo, enquanto na Convenção o preço das coisas era limitado, o preço da farinha, o preço do trigo, aqui o preço só aumentava, os tributos só aumentavam. Então foi um período em que os burgueses estavam mais influentes na política. E outra coisa importante é dizer que também havia, sim, medidas de repressão, medidas opressivas, só que era muito menos quando comparadas com a Convenção. Então foi um período que começou a se tornar impopular justamente por esses tributos serem tão altos. E aí acabou que tava um período de insatisfação muito grande, o povo brigando com os girondinos, jacobinos. Robespierre foi morto, os girondinos aumentando os tributos. E aí nesse período de insatisfação, uma figura muito emblemática, o Napoleão Bonaparte deu um golpe na França que ficou conhecido como o golpe do 18 de Brumário. E esse golpe foi feito em 1799. Então a Revolução, assim, na linha história, a Revolução Francesa durou de 1789 a 1799. Mas será mesmo que a Revolução, de fato, até os dias de hoje não existe? Por exemplo, os burgueses, eles foram os primeiros a querer os direitos civis, a querer ter o direito de comercializar, a querer ter o direito de liberdade de expressão. Os camponeses também reivindicavam poder escolher os seus políticos. Então, todos esses direitos que a gente tem hoje de liberdade de expressão, de propriedade privada, de poder escolher por meio do voto, por meio das urnas, o nosso candidato, foi uma coisa que surgiu lá na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi extremamente importante. Ela também influenciou outros movimentos, como a Inconfidência Mineira, que aconteceu também em 1789. Então, a Revolução acabou, mas as causas dela estão vivas até hoje. Então, esse foi o nosso resumo, que não ficou bem um resumo porque ficou um vídeo muito longo de história, mas não havia como eu resumir mais que isso. E por fim, eu quero trazer duas imagens. A primeira imagem, que vai ficar aqui na tela, mostra um senhor muito desgastado, um senhor com uma bengala. E aí esse senhor tá carregando dois nobres. Essa figura mostra justamente a exploração que os nobres faziam sobre o terceiro estado. Então, a gente vê os nobres muito bem vestidos, com sapatos muito bonitos, com chapéus muito bonitos, enquanto o senhor tá muito sofrido. O senhor tá com uma bengala. A gente também vê uns bichos comendo uma comida aí no chão. Então mostra mesmo essa coisa da miséria. E outra coisa é esse gráfico que tá na tela agora, da evolução dos preços do trigo e do centeio. Então a gente vê que antes da Revolução o preço estava tipo assim. Aí ele vai subindo, 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 subindo. Então teve essa elevação muito grande dos preços do trigo
e do centeio antes. Então foi uma coisa que o povo ficou muito indignado. E tanto é que quando a gente vai chegando a 1790, a 1791, o preço vai caindo, que é justamente quando a gente entra num período mais de convenção, de República dos Jacobinos, e aí eles colocam a lei do preço máximo. Então, o centeio e o trigo não poderiam passar de um preço. Então foi isso. E queria só por fim, sei que já tá muito longo, indicar o filme Maria Antonieta, que é um filme extremamente legal. Eu já assisti e ele retrata os privilégios dos nobres. Ele retrata como era a vida da Maria Antonieta. Inclusive, ele mostra a fuga do monarca e da sua família. Então é um filme muito legal, fica a indicação. E muito obrigado por vocês terem paciência de assistirem a esse vídeo até aqui, porque eu sei que ficou muito longo. Então, esse vídeo também deu muito trabalho, então curtam, compartilhem, se inscrevam. Todo esse processo que vocês já sabem, porque para valorizar o que eu ando escrevendo e produzindo. Então é isso, um abraço para vocês, um beijo para vocês e eu espero que vocês tenham conseguido aprender pelo menos uma ou duas coisinhas.